Hoje a gente vai falar sobre a pós-gestão escolar e dentro da gestão a gente tem a administração, supervisão, orientação, coordenação e inspeção. Eu vou falar um pouquinho sobre como é cada uma dessas funções. Então a gente vai começar sobre o que é a gestão escolar. A gestão escolar é o conjunto de ações que organiza e coordena o funcionamento da escola, como por exemplo as aulas, os professores, os alunos, os materiais, o ambiente e os projetos. Seu objetivo é garantir um ambiente eficiente, acolhedor e propício a aprendizagens de qualidade. Dentro da gestão escolar, temos funções específicas. Então, a gestão escolar, ela organiza a escola, né, para tudo funcionar corretamente. E dentro da gestão, a gente tem cada uma dessas que eu vou falar a seguir. A gente tem a administração escolar, cuida da estrutura física, dos recursos financeiros, materiais e organização em geral. E dentro dela, a gente tem o secretário escolar e o administrador. Esses profissionais cuidam de documentos, matrículas, finanças, horários, manutenção, entre outros. Então, na administração escolar, geralmente é o pessoal que fica na secretaria, né? Que cuida da matrícula, que cuida da finança, entre outras coisas. E a gente tem a supervisão escolar, que acompanha e avalia a prática pedagógica em nível mais amplo, garantindo que os objetivos educacionais estejam sendo cumpridos. É o profissional que observa o andamento geral da proposta pedagógica, ajuda a alinhar o trabalho entre coordenação, direção e professores e propõe ajustes quando necessário. Então, o supervisor escolar é que fica realmente ali na supervisão, né, verificando se está tudo no andamento, se está todo mundo cumprindo os objetivos propostos, né, ele vai supervisionar toda essa questão da escola, do ambiente escolar. Então, coordenação pedagógica. A coordenação pedagógica é quem visa assegurar a qualidade do ensino e aprendizagem em instituições educacionais, atuando como um elo entre gestão, os professores e os alunos. Orienta os professores no preparo das aulas, acompanha avaliações e promove melhorias nas estratégias de ensino. Então, ele vai estar ali organizando todas essas questões. Vai estar ajudando o professor, orientando os professores, vai estar acompanhando as avaliações, os resultados. Então, com base nesses resultados, ele vai estar vendo o que, que ele pode estar fazendo para melhorar, o que, que o professor pode estar fazendo para melhorar, né? Ele vai ver em um todo e ajudar num todo. A gente tem a orientação educacional, é quem apoia o desenvolvimento integral do aluno, tanto no aspecto acadêmico quanto pessoal e social. É quem escuta o aluno, conversa com a família, atua em caso de dificuldade de aprendizagem ou comportamento e promove ações de apoio. Então, esse profissional da orientação educacional fica mais focado ali na questão pessoal do aluno, questão social do aluno, né? Então, ele vai estar ali conversando com os pais, ele é mais interno, né? Mais focado no aluno, ver a questão do comportamento, entre outras coisas. E tem a inspeção escolar, que garante que a escola cumpra a legislação, as normas e os regulamentos do sistema de ensino. É o profissional, geralmente ele está vinculado, né, à Secretaria da Educação, que visita a escola, verifica documentos oficiais, grade curricular, frequência e garante que isso tudo esteja legalmente correto. Então, o inspetor geralmente ele vem pela Secretaria da Educação, ele não fica ali na escola, ele faz uma visita para verificar toda essa documentação, verificar se a escola está cumprindo o currículo, ver se está tudo certinho, é mais nessa questão burocrática da escola. Então, geralmente é o inspetor. Aí ele não fica em uma escola específica, não. Ele geralmente faz essas visitas. Então, a gente tem uma pergunta que é bem frequente aqui, que é quem pode ser o diretor? Eu vou explicar como que funciona essa questão da direção na escola particular e na escola pública. Então, na escola particular, o diretor é escolhido pelo dono da escola, que geralmente indica alguém de confiança. É recomendada a formação em pedagogia e, preferencialmente, pós-graduação em gestão escolar para garantir uma boa gestão. A gente costuma ver também, né, que tem muitos professores ou muitos diretores que são pedagogos também, então eles, os donos, são os próprios diretores, é muito comum de ver, né, diretor que é o próprio dono, então a gente tem muito isso na escola particular. Lá na escola pública já é diferente. O diretor é selecionado geralmente por eleição interna. Então a população escolar, né, os pais, os alunos, realizam essa votação para a eleição. O diretor é elegido através da eleição. Então, normalmente, exige do diretor
licenciatura em pedagogia, experiência docente e cada vez mais pós-graduação em gestão escolar para atuar com qualidade. Então a gente vai ver que depende muito dos requisitos do local que o diretor deseja trabalhar. Então, às vezes é por algum concurso ou por eleição, é necessário que esse diretor ele tenha experiência, não é somente uma licenciatura em pedagogia ou outra licenciatura. Fica a critério do local, né, se eles vão, exigir pedagogia ou se pode ser alguma outra licenciatura com a pós-graduação em gestão escolar. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem da prefeitura de São Paulo, do governo de São Paulo. Quais os requisitos para ser diretor da escola de rede estadual? Então, no governo de São Paulo, para ser titular de cargo com licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área da educação, dentro das normas vigentes, além de ter no mínimo 8 anos como experiência efetiva no quadro de magistério, professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, supervisores de ensino, entre outros. Então, a gente tem, para ele trabalhar, ele tem que ter licenciatura plena em pedagogia ou em outra lá no governo de São Paulo, mas ele tem que ter experiência de 8 anos na área escolar, né, dentro dessas áreas que eu citei. Então não é necessário somente a licenciatura, a pós-graduação, tem essa questão da experiência também. E isso pode variar de acordo com o local, né, cada local pode ter uma exigência específica. Então a gente tem a recomendação para atuação. Independente da graduação, é sempre importante deixar claro que o aluno precisa verificar as exigências do local que deseja trabalhar ou do concurso que deseja participar, pois diferentes locais podem ter diferentes exigências. Por exemplo, alguns locais exigem licenciatura específica em pedagogia, outros permitem qualquer licenciatura com uma pós-graduação na área de gestão, além de outras exigências. Então é necessário ver o local que o aluno tem, se ele deseja prestar algum concurso específico. É necessário ver especificamente o edital desse concurso, né, para ver a exigência que tem, porque alguns aceitam somente pedagogia, outros aceitam outra licenciatura como uma pós-graduação, mas de qualquer forma, uma pós-graduação em gestão, né, prepara para entender todas essas questões que a gente citou. Então, essa pós vai ser focada sempre em licenciatura, não é para outras áreas, né, para bacharel, para tecnólogo, ela é sempre focada na licenciatura. Exceto, né, a questão da administração. Quem é formado em administração pode estar fazendo, só que vai conseguir atuar apenas na parte da administração, que é a secretaria. Então, todas as outras questões que eu citei, tanto a supervisão, coordenação, tanto para ser diretor, é necessário especificamente uma licenciatura. Aí, se vai ser pedagogia ou outra com uma pós-graduação, vai depender do concurso ou do local que a pessoa tem interesse em trabalhar. Então, a gente tem os principais benefícios dessa pós. Ela desenvolve habilidades para assumir cargos de direção, coordenação ou supervisão nas escolas. Ela oferece conhecimento atualizados que ajudam a planejar, acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem com mais eficácia e qualifica o aluno para concursos públicos, promoções na rede privada e atuação em diferentes segmentos educacionais. Então essa pós prepara o profissional para entender um todo, né, um todo na parte da gestão, ele vai entender como que funciona toda a parte do processo, desde o supervisor até o diretor. Então essa pós prepara muito para entender, não é somente para quem deseja trabalhar nessas áreas, né, até para o professor mesmo entender como que funcionam esses processos ou para quem tem interesse em estar atuando na área.